incomodado, eu acredito que tem incomodado a vários brasileiros, é a questão da empatia, né? Até eu coloquei ontem, fiz um vídeo de chamamento aqui ao programa, dizendo que a gente ia conversar um pouquinho sobre esse assunto, sobre empatia. O brasileiro está perdendo a empatia, né? Sempre que foi considerado um povo alegre, pacífico, amigo, empático, né? E a gente começa a analisar os fatos e aquilo que está me incomodando muito, e eu acredito que a muitos vem incomodando, é nós vermos os fatos que vieram acontecendo nesses últimos anos, né? Então, vocês vejam, eu listei aqui que aconteceram durante esses últimos anos e que a gente está, né, estático. Então, é o caso das quase 700 mil mortes por Covid. Aí a gente ouve, e daí não sou coveiro, pare com essa frescura de mimimi, o cara lá imitando a pessoa que estava com falta de ar, aquela guerra pela compra das vacinas, né, do máximo que pôde, né, se não fosse o Dória, se não fosse a CPI, a gente estava aí patinando nesse assunto, né, aquela propagação de remédios sem eficácia, trocando o ministro de Saúde no meio de uma pandemia por um general patético, né? Aquela falta de oxigênio lá em Manaus e a gente olhando tudo isso, né? E o brasileiro foi se acostumando aos poucos. Aí nós vimos entre 2021 e 2022 todas essas enchentes, né? Na Bahia, 27 mortos e o Bolsonaro andando de jet ski lá em Santa Catarina. São Paulo houveram 48 mortes, né, por problemas habitacionais, né, por problemas das chuvas, né? Em Minas, 26 mortos. Em Petrópolis, mais de 100 mortos. Né? Agora, recentemente, quando eu fechei aqui o nosso quadro, em Recife estava com 105 mortes. Eu não acompanhei ainda hoje, não sei quantos estão. Né? E o Bolsonaro vai para Recife fazer campanha eleitoral, sai do Recife e vai para Goiás fazer discurso golpista, né? E sistematicamente desviando do assunto principal, que é o investimento nessas áreas de infraestrutura e principalmente, né, um plano habitacional que seja voltado para o país inteiro e não para um ou outro, tá certo? Então vocês vão vendo que essas coisas todas é um problema sério, né? Aí você soma o caso da semana passada do Genivaldo, que, pelo amor de Deus, aquilo foi um assassinato, né? Os policiais rodoviários federais, eles executaram o cara, usando aquela câmara de gás nos moldes nazistas, né? Para vocês terem uma ideia, quando estava preparando a nossa matéria, eu li no G1 que já foram apurados 18 casos iguais a desse tipo de uso pela Polícia Federal, dessa câmara de gás. Quer dizer, o Genivaldo, ele morreu, mas e os outros, não sei quantas sequelas tiveram, tá certo? Vendo na internet, você vê uma empresa chamada Alfacom, que é promovida até pelo Eduardo Bolsonaro, que promove tortura nos cursos preparatórios para policiais. Vocês vejam que absurdo. Tá certo? Após 5 dias da execução lá do Genivaldo, o Bolsonaro pediu à justiça, mas sem exageros, né? Falou que a imprensa sempre está do lado da bandidagem, tá certo? Pô, toma o exemplo do George Floyd lá nos Estados Unidos, veja a comoção que teve, né, o caso do George Floyd, e aqui a gente está, né, com essa falta de empatia, tá certo? Esses policiais deveriam estar presos, né, e não sendo louvados. O caso da Vila Cruzeiro, que entra uma ação policial, mata 23 pessoas lá dentro, né? Aí vem lá o cara lá que usa a expressão do CPF cancelado, vocês entenderam? Então é um negócio assim, absurdo, uma operação realizada pelo BOFP, pela Polícia Rodoviária Federal, de novo, né? Pela Polícia Civil do Rio de Janeiro, pelo COR. Então, uma operação que matou 23 pessoas. Foi a segunda maior chacina no Rio de Janeiro, perdendo só para Jacarezinho, que mataram 28. Né?
E o que se ganha com esse tipo de operação? Ah, pô, o cara recebido a bala, tem que... Ok, mas a execução depois dos caras não dá para entender, tá certo? Então, voltando aqui ao assunto, né? O que é a empatia? A empatia envolve 3 componentes fundamentais: o afetivo, o cognitivo e os reguladores de emoção. O afetivo, ele se baseia em compartilhar e compreender o estado emocional do outro. O cognitivo refere-se à capacidade de deliberar sobre o estado mental da outra pessoa, tá certo? E a emoção lida com o grau de respostas empáticas, né? Então, empatia gera empatia, aquilo que eu coloquei logo no início. A resolução dos problemas de empatia. Aí, não vou entrar aqui, porque vamos ter que entrar em psicanálise, em psicologia, mas redução de conflitos. Ter uma postura empática é um fator essencial para reduzir conflitos que podem surgir nas relações interpessoais que temos no nosso dia a dia. No caso de um escritório, no caso de uma amizade, tá certo? Então, tentar reduzir os conflitos. Isso é fundamental quando nós temos aqui, no nosso caso, no Brasil, uma pessoa que infla, né, esses conflitos. Ele aumenta esses conflitos. Né? Melhorar a convivência. Né? Ter uma boa convivência com as pessoas é um fator muito importante e que ajuda a você ter uma vida melhor. Por isso, o benefício da prática da empatia é tão notável. E o senso de justiça, que esse é um dos principais pilares. Senso de justiça. Em qualquer avaliação ou tomada de atitude, ser justo é um valor muito apreciado por todas as pessoas. Com a empatia é possível ter esse senso de justiça de forma clara e transparente. Então, quando você vê alguém falando, precisa ter justiça, mas com ponderação, né, sem exageros, ou quando você vê alguém incitando a pessoa a ter armas, isso não é empatia, isso não ajuda em nem um pouco a nós brasileiros melhorarmos o estado de espírito que nós estamos. Tá certo? É uma situação extremamente preocupante. Eu acho que os fatos todos que ocorreram desses últimos 15 dias para cá têm entristecido muitas pessoas. Muitas pessoas estão indignadas, né, com esse tipo de governo que a gente está tendo, com esse tipo de situação. Então, eu quis tocar nesse assunto da empatia para alertar e tentar entender um pouco por que o brasileiro perdeu a empatia, por que o brasileiro perdeu o poder de reação a todas essas barbaridades que eu listei aqui, tá certo? Esse era o ponto que eu queria tomar. Não sei, Júlio, se você tem alguma coisa a acrescentar, eu gostaria de ouvir o seu comentário e o do Marcelo também. Jean, eu acho o seguinte, eu acho que a gente não pode generalizar e dizer que o brasileiro perdeu a empatia. O que nós estamos vendo é muito barulho por um grupo pequeno que esse sim perdeu a empatia, né? Você falou bem, o melhor sinônimo da empatia é compaixão. E compaixão aí, etimologicamente, por etimologia, é compartilhar o sofrimento do outro, né? Não fazer ao próximo, ao outro, aquilo que não queremos que façam para nós. Nesse momento, isso é exatamente o oposto do que pregam esses poucos, felizmente, eu vou bater sempre nisso, que se dizem conservadores e cristãos. Sabe? Eles negam a maior virtude do cristianismo, foi aquela até que o próprio Cristo, segundo os evangelhos, né, segundo os evangelistas, falou que a maior virtude é a caridade, que não deixa de ser um outro sinônimo aí de empatia e de compaixão. Não tem mais nada a acrescentar, está perfeita a sua colocação. Acho que eu, como todo mundo, né, ficou chocado com as cenas da polícia rodoviária, né, federal. Acho que até o ministro foi convocado lá para falar em Brasília, né, no Congresso.
que é da segurança pública, para quem a Polícia Federal está ligada, mas eu fiquei meditando um pouco sobre esse assunto, eu queria dar um outro, eu acho que a questão da empatia é uma coisa que tem que ser discutida, tem que ser entendida, que eu acho que a empatia pode ser treinada, pode ser ensinada, mas algumas coisas me vieram à cabeça. Primeiro, assim, a gente ainda continua com um discurso, assim, raso, maniqueísta, né, dividindo o mundo entre bem e mal. E eu, como estou com o Júlio, a gente também não pode considerar, generalizar e considerar as polícias como parte do problema. Eu acho que elas são parte da solução. Acho que a gente precisa, na verdade, questionar e discutir causas e princípios que expliquem os interesses que estão por trás desse modelo de Estado aí que a gente tá assistindo, sabe? Dito isso, eu penso que, assim, infelizmente, nós brasileiros, enquanto sociedade, consideramos os também brasileiros, né, que vivem historicamente na periferia do sistema econômico, como cidadãos de segunda categoria. E isso é refletido pela falta de representatividade, né, nos espaços sociais e nas instâncias de poder, na falta de humanidade com que são tratados e na violência que sofrem, muitas vezes praticados pela ação ou pela omissão do próprio poder público, né? Então, assim, eu pensando bastante, assim, eu percebo que o Brasil está numa espécie, assim, de eugenia velada, né? A gente mecanicamente vem sendo perpetuada, é quase como uma cultura subliminar, fazendo primeiro com que as tentativas de mobilidade social para essa massa de pessoas sejam um trabalho hercúleo, né, para elas. Segundo, a gente percebe uma banalização, da desumanização, e por fim, assim, esses eventos, né, nesses eventos de tortura e assassinato, como que ganhou repercussão lá em Sergipe, eles acabam sendo, por essa cultura, acabam sendo esquecidos, abafados, minimizados, ou pior, né, quando tentam colocar a culpa, às vezes, na própria vítima, né. Mas, bom, depois desse discurso pessimista, né, a pergunta ficaria, como é que muda isso? E, infelizmente, eu penso que a gente está num mato fechado, numa mata fechada, né, e o caminho ainda precisa ser aberto. Mas eu desconfio que a sociedade ainda não sabe exatamente para onde quer ir, e nem se quer ir para algum lugar.